O Deus que liberta correntes antigas. Você crê nisso? Diga amém. Já coloca aí, porque Deus agora, nessa sexta-feira, com a bênção do dia, Deus está liberando correntes antigas, quebrando correntes, quebrando cadeias. Nessa sexta-feira, Deus está fazendo isso. Cadeias e correntes estão sendo quebradas das suas mãos. Isso é poderoso demais. Isso é glorioso demais. Meu Deus, deixa aí nos comentários. Eu tomo posse. Eu creio. Muito bom dia para todos. Que essa sexta-feira, dia 7 desse dia 11, esse mês é o mês do triunfo. Nós vamos triunfar diante do mal. Nós vamos prevalecer diante do mal. Porque Jesus triunfou, então você também vai triunfar. Creia nisso. Diante dessa situação, diante desse inferno, diante desse problema que vem assolando a tua casa, tua família, tua saúde, teus negócios, tuas finanças, teus problemas familiares, creia. Creia no impossível, creia no sobrenatural. Correntes que você já se acostumou estão prestes ou estão agora caindo pelo chão. Sabe por quê? Porque isso é bíblico. Então toca o sino, vamos compartilhar essa live, vamos fazer essa live chegar em 3 pessoas agora, 3 amigos seus, 3 pessoas que você tem aí no seu WhatsApp, que faz parte do grupo, do ciclo, da lista de transmissão sua. Se inscreva aqui no nosso canal e lembrando aí na descrição do vídeo, eu tenho um grupo de oração, que eu estou orando meia-noite e também orando meio-dia. Nós começamos aí uma oração à meia-noite, orando meia-noite, também com um propósito pelos dizimistas, pelos fiéis, à meia-noite, crendo no sobrenatural, crendo no Deus que faz coisas impossíveis acontecerem. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós obedecemos, esse é o Deus. Isso é um impacto profético. Quando a gente vive debaixo da unção, debaixo da profecia, tudo acontece. O anjo de Deus está entrando agora na tua cela. Se você estava preso espiritualmente, abrindo portas que os homens fecharam. Meu Deus, quantas portas os homens querem fechar para a gente? O diabo usa pessoas para tentar atrasar a nossa vida, para tentar impedir que as coisas aconteçam. Criando situações por causa de não ter recursos, de não ter condições financeiras, de não ter, dinheiro, de não ter padrinho, de não ter apoio, de não ter suporte. Mas não se preocupe não. Não se preocupe. A mão de Deus é poderosa. A mão de Deus é gloriosa. A mão de Deus é majestosa, a mão de Deus é triunfante sobre nós. Então eu quero declarar isso, prisões que não são visíveis, prisões emocionais, espirituais e mentais estão caindo. Deus está liberando não apenas agora aqui no presente, Ele rompe cadeias antigas de gerações. Deus é o Deus que visita a primeira, a segunda, a terceira, a quarta geração dos filhos dos homens. Ele é o Deus que faz isso. Quebrando coisas antigas, mordaças, que vêm, te amordaçando, coisas antigas. Por isso coisas hereditárias dos seus antepassados, seus ancestrais, não vai ter mais influência sobre a sua casa, não vai ter mais influência sobre a tua vida, não vai ter mais influência sobre o teu coração. A prisão não é sinal de derrota, mas é um processo. Você sabia disso? Guardou isso? Deixa aí nos comentários também o nome da sua família. A prisão não é um sinal de derrota ou de fracasso. É um processo. Muitas vezes, quando a gente está numa situação contrária, numa situação de desvantagem, numa situação de escassez, o que a gente aprende? O que nós vamos aprender com isso? O que nós vamos aprender nessa situação de dificuldade? Temos que aprender algo. Temos que evoluir.
Temos que evoluir, temos que aprender algo. Entenda sobre isso. Temos que evoluir, temos que aprender algo. Temos que desenvolver algo. Eu sei que o processo muitas vezes é doloroso. O anjo, ele não precisa de chaves. Ele não precisa de chaves. Ele não precisa de chave. Quando ele vem, as portas das cadeias reconhecem a presença dele e as chaves físicas, materiais caem por terra. É tão forte, tão poderoso. Quando isso acontece, as correntes que prendiam vão ouvir o som da liberdade. Aleluia. Deixa aí nos comentários amém. Vai comentando amém, 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 amém. Amém, você sabe o que significa? Assim seja. É concordância. O céu não negocia com prisões. Elas destroem. É isso que Deus faz. Esse é o Deus que morreu na cruz por nós, que nos deu vitória. Não precisa de chave. Ele é a própria chave. Isso é muito forte, isso é muito glorioso, isso é muito poderoso, sabe? Deus, ele acaba com a culpa. Quantas pessoas também vêm vivendo, sabe? Ela tem aquele espírito de autocondenação, né? Por um erro. Você não consegue se perdoar. Eu conheço pessoas que não se perdoam pelos erros que cometeram, pela falha que teve. Pedro foi um, mas eu vou falar para você aqui agora. Olha, Atos 12, 7, Pedro aprisionado por Herodes. Você imagina, Pedro estava sendo um homem que estava sendo um destruidor do inferno. Almas e almas e almas sendo salvas através dele. Mas lá atrás, ele negou Jesus. Lá atrás, ele falhou com Jesus. Lá atrás, ele negou Jesus. E aí? Lá atrás, ele negou. Lá atrás, ele negou, ele falhou. Ele se sentiu culpado. E Jesus, quando ressuscitou, mandou chamá-lo. Mandou chamá-lo. E olha o quanto ele foi usado. Está aqui escrito. Atos 12, 7. Eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram, olha só, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Olha só que coisa gloriosa. Caíram-lhe as cadeias. Por isso que Deus está liberando agora correntes antigas, cadeias que vinha te aprisionando há muitos anos. Nessa sexta-feira. Por isso, eu quero dizer para você, Deus está te libertando das prisões antigas. Você e família, sua casa. É algo tão glorioso, tão poderoso. Sabe, você ser livre. Não é só ser livre fisicamente. É livre aqui, ó, na mente, no seu espírito. É ser livre nos seus pensamentos. É ser livre no seu interior. Não há sequela, não há bloqueios, não há traumas, não há decepções, não há frustrações, não há dor, não há angústia, não há ferida. Sabe, você está livre. Não há rancor, não há mágoa, não há ódio, não há tristeza. Não tem sentimento ruim nenhum. Você é uma pessoa que... Não quero dizer que você tem que conviver com aquela pessoa. Você não precisa gostar de conviver. Eu sei que tem pessoas que você não quer estar mais perto dela, não quer mais
a presença dela. Como Satanás não foi mais bem-vindo lá em cima. Deus não quis ele lá mais. Tanto é que Deus falou, você vai viver de um lado, aqui comigo você não fica mais. Acabou. Você não é bem-vindo aqui mais. Ele é trevas, Deus é luz. Então tem pessoas que eu sei que você não quer nem ver ela pintada de ouro, mas você não pode ter raiva dela, mágoa dela. Deixa ela para lá, perdoa e acabou. Não faz sentido, não faz mais parte da sua vida, não faz mais sentido para você aquela pessoa. Não faz mais sentido. Tá dando para você entender? Não faz mais sentido. Não faz mais sentido, mas você não tem mais mágoa. É uma pessoa que você não quer sentar na mesa com ela, uma pessoa que você não quer mais conversa com ela, porque também você está em outro nível, você está em outro patamar, você está em outra dimensão espiritual. Sabe? Você está em outra comunhão, você está em outra sintonia, em outra frequência, em outra dimensão espiritual. Você está em outra dimensão, em outra expansão. Isso é glorioso. Isso é poderoso demais. Mas você está com o coração limpo. Jesus disse lá no Monte das Bem-aventuranças, né? No sermão. Bem-aventurado os limpos de coração. Esses verão a Deus. Então você está com o coração limpo. É isso que faz a diferença. Deu para você pegar esse código espiritual que nós estamos passando aqui para você nessa sexta-feira, nessa manhã? Vamos falar com Deus agora? Eu quero orar por você. Mas antes eu queria agradecer todas as pessoas que voluntariamente têm me ajudado a levar o Evangelho, patrocinando a igreja. Patrocinando. Deus tem levantado pessoas que Deus tem tocado no coração de pessoas que têm nos ajudado a manter a porta da Igreja Nação dos Escolhidos. Deus tem levantado pessoas com um coração gigante, que tem ofertado, que tem dizimado, que tem plantado, que tem semeado as suas sementes voluntariamente, dizimado. E você que tem sido tocado a fazer isso, eu creio que o céu está aberto para você, Deus faça voltar 1000 vezes mais. O Pix da igreja está aí. É Nacão dos Escolhidos 2023 @gmail.com ou 11, que é o Banco Bradesco esse, ou 11 919 72 9636. É o Banco Santander, tá bom? Você que tem sido tocado, você que já tem patrocinado, semeado, que Deus libere as suas colheitas, que Deus faça elas se multiplicarem de uma forma poderosa sobre a sua vida. Vamos falar com Deus? É o momento da oração. Meu Deus, cadeias, correntes estão caindo por terra agora, como aconteceu na época de Pedro. O Senhor enviou um anjo. Foi um milagre, meu Deus, de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa, porque o Senhor é um Deus tão poderoso, tão glorioso, tão majestoso. E eu creio, meu Deus, na tua intervenção divina, na tua manifestação. Estenda as tuas mãos santa e poderosa, meu Deus. Faça milagres agora acontecer de uma forma inimaginável. Coloca a tua mão sobre a vida deste homem, da vida dessa mulher. Repreenda o mal, meu Deus. Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de bênçãos. Eu peço ao Senhor, milagres estão indo em tua direção. Milagres, curas, libertações, porque eu creio no Deus que trabalha, não no óbvio, mas no sobrenatural. O Deus que faz o impossível acontecer. Coisas inimagináveis, incalculáveis, coisas fora da curva, fora do normal.
Coisas anormais acontecem no mundo espiritual e são visíveis aqui. O Deus que não precisa de uma chave, não precisa de armas humanas para poder fazer e reverter casos e causas impossíveis. Esse é o Deus que eu creio, que faz coisas além da vista humana, que faz coisas ilógicas acontecer. O Senhor está operando agora, está agindo, curando corações, libertando, quebrando bloqueios, restaurando corações, tirando traumas, trazendo perdão, limpando corações, curando feridas, arrancando trevas e trazendo luz, meu Deus. Seja curado, seja livre dessa cadeia infernal, assim como aconteceu com Pedro, lá no livro de Atos, capítulo 12, quando Pedro foi preso por Herodes, meu Deus. O Senhor fez aquela prisão cair por terra, correntes que foram quebradas ao som do Deus vivo. O Senhor está agindo. Seja livre. Eu te abençoo nesse dia de hoje, na bênção do dia. Que essa sexta-feira sua seja super abençoada. Deus libere as tuas colheitas, sejam elas infindáveis. Grande multiplicação, grande riqueza, grande saúde, proteção e salvação sobre a tua casa, casamento, filhos e família. A tua casa seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Seja um dia produtivo, um dia de bênçãos, um dia de vitória para você nesse dia de hoje. Deus te abençoe 1000 vezes mais, abundantemente. Sexta-feira abençoada, final de semana abençoada. Amanhã voltamos. Amanhã, sábado, é dia de milagre, hein? Oração meio-dia, oração meia-noite, oração 18 horas, live 18 horas, live 10 horas da noite hoje. Vamos viver a fé. E domingo, 10 horas da manhã, espero você, 7 da manhã o pastor Ronaldo, 10 horas da manhã, meio-dia em Campinas, e vamos de fé em fé, hein? Deus abençoe.